Sejam muito bem-vindos a uma série de vídeos sobre equipamentos e cozinhas industriais. Hoje eu tô aqui com a Kátia. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada, Yasmin. Eu quero que a Kátia explique um pouquinho qual é a empresa dela, para que vocês entendam por que ela está aqui me ajudando a falar um pouco mais sobre cozinha industrial, sobre equipamentos, sobre tudo, todo esse universo que tem muita informação, que é super importante, que gera um custo muito alto, né, Kátia, nas cozinhas e que são fundamentais para a operação de um restaurante. Bom, pessoal, assim como a Yasmin me apresentou, eu sou Kátia, sou a diretora executiva da Carlinhos Refrigeração e Equipamentos Comerciais. Nós trabalhamos com a montagem de mercados, restaurantes, padarias, cozinhas industriais. Somos especializados em rede de franquias, então na otimização dessas cozinhas, né, Yasmin? Porque cada rede tem um carro-chefe, tem o coração da sua cozinha, que nós chamamos, né? Que seria a parte que mais demanda investimento dessa compra, dessa primeira cozinha ou da revitalização. Então a ideia nossa é trazer para vocês um pequeno arrazoado de quais são os equipamentos necessários para uma cozinha industrial, qual é o tipo de investimento que deve ser feito em cada equipamento, equipamentos que pode-se ter um pouco menos de investimento, como a gente diz, e outros que não dá para abrir mão, né, de ser um equipamento um pouco mais top, por ser esse coração que nós chamamos da cozinha. E para vocês, nesse primeiro vídeo, nós pensamos em trazer uma mescla de uma cozinha industrial que tanto serve para um restaurante de salão, quanto para uma lancheria, uma hamburgueria, pizzaria, entrariam alguns outros equipamentos juntos, mas vamos fazer uma média, né? Uma mescla de tudo um pouco, tá? E, Kátia, o que então seria necessário, os equipamentos mínimos, assim, para a gente pensar numa cozinha hoje, o que a gente teria que ter? Tá, então o básico, tá, pessoal? Começaremos, o pessoal pensa assim, um fogão. Sim, nós precisamos de um fogão, mas ele não é um fogão comum. Nós precisamos de um fogão industrial. Dependendo do tamanho das panelas que tu vai utilizar na tua cozinha, esse fogão vai ter grelha de 30 ou grelha de 40, que seria o tamanho da boca. Vamos falar bem simples aqui para o pessoal entender. Seria o tamanho da boca do fogão. Nós temos fogões em aço e nós temos fogões em inox. Tá? Seria o fogão de ferro preto que o pessoal costuma falar e o fogão em inox. Tá? A diferença é a durabilidade. Passamos do fogão para a chapa. Então nós temos aquela chapa simples que o pessoal costuma ver para ser feito o X, né? E nós temos chapas um pouco mais especializadas, que seriam chapas com a área ali da fritura, vamos dizer assim, de passar a carne, passar os bifes, passar o ovo, o entrevero, no caso da mistura das carnes, ela tem uma espessura um pouco maior. Então são chapas que nós costumamos dizer, tem uma linha que é chapa americana, tá? Então são chapas de diversos tamanhos, que elas começam em 45 centímetros e vão a 1,5 m. Chapas com pedestal ou que tu coloca em cima da tua bancada, tá? Além das chapas, vamos na mesma linha a broiler, que é aquela chapa toda que faz aquela marquinha no bife. Né? Então é uma chapa que ela pode ter pedra vulcânica ou não embaixo, na parte de baixo dela, que tu pode colocar algumas ervas para fazer um defumado. Então é a famosa chai broiler, que dá aquele charme à carne. Sim. Tá? Passando da chapa às fritadeiras, que na maioria das cozinhas hoje a fritadeira ainda é o carro-chefe, dependendo da demanda, do tamanho da cozinha, o tipo de produto que tu vai servir, tipo de alimento, vão de fritadeiras simples, pequenas, de bancada, tachos, a fritadeiras industriais, tá? Que aí depois em cada item a gente entra melhor. Sim. Tá? Geladeira, então geladeira industrial, não geladeira comum de casa, que a gente chama, né? Realmente uma geladeira industrial que tem uma parede de injeção de poliuretano mais larga, que vai manter, para que isso? Para manter mais o frio dentro dela. Então são geladeiras em inox, com portas cegas, que a gente chama, ou portas de vidro, para poder controlar melhor o teu estoque do dia dentro da geladeira.
A parte dos freezers, também muito importante. Então, existe o freezer com degelo automático, existe o freezer de ar forçado, ar estático. Então, são vários tipos de freezer que podem ser utilizados dentro da cozinha. Cada um tem a sua particularidade, tá? Os balcões de serviço refrigerado, que eu chamo que podem ser um 3 em 1, é um coringa dentro da cozinha, tá? Por quê? O balcão de serviço ele pode ter cuba ou não, uma pia Sim. ou não. Embaixo ele é uma geladeira, então tu vai trabalhar em cima dele, tá? E vai utilizar a cuba ao lado e vai utilizar a geladeira embaixo. Então ele é um coringa para cozinhas pequenas. Sim, muitas tá? funções. Ele tem muitas funções. E ele é utilizado muito em ilhas centrais. Para quê? Para o despacho. Tu montou o prato e despacha já ele para saída de prato pronto. Então ele fica muito nas ilhas centrais, tá? E esse tipo de balcão, depois nós vamos entrar, são vários tipos que podem ser utilizados. As mesas em inox, e uma coisa muito importante, tá, Yasmin? Inox sempre na cozinha. Então, assim, existia uma época que era autorizado utilizar madeira, os equipamentos refrigerados, eles tinham isopor, eles tinham madeira. Hoje em dia, não. Certificação do Inmetro, cozinha realmente que vai ganhar o laudo da vigilância para ser liberada, são cozinhas com equipamentos com selo do Inmetro e inox, tá? Então, assim, e o inox, você sabe, a durabilidade é muito maior do que algo de madeira. E o inox, depois também nós vamos entrar na particularidade de cada um. Inox 430, inox 304, o porquê da diferenciação, mesas que às vezes têm o pé pintado, epóxi branco, mas com os produtos de limpeza que nós necessitamos dentro da cozinha, ele não vai aguentar muito tempo, não vai ter uma durabilidade boa, então vai ser uma economia no começo que não vale a pena depois, tá? Além das mesas inox, estantes em inox, os fogões, as chapas, as broilers, as fritadeiras que a gente falou, nós precisamos de liquidificadores industriais, para não acontecer como muitos conhecidos nossos, eu tenho uma pilha de liquidificador queimado no meu depósito. Então, a diferenciação de liquidificadores de alta rotação, baixa rotação, para que servem? Os blenders, né? Para que cada um, a funcionalidade de cada um. Então, às vezes a gente tem uma noção, um liquidificador de alta rotação vai fazer tudo. Não, não vai. Um liquidificador de baixa rotação, sim, vai conseguir fazer a maioria das coisas que nós necessitamos. As pastas, os molhos, as maioneses e também o suco dentro da cozinha. Fornos. Fornos é uma variedade tremenda, então nós temos os fornos turbo, nós temos fornos de lastro com pedra refratária, fornos de convenção, forno combinado, que é o xodó de uma cozinha. Na Europa não se abre um restaurante sem um forno combinado. Assim, é uma diversidade enorme, só em fornos vai dar 2, 3 vídeos. Tá? Lavatório dentro da cozinha, mesas de inox com cuba dupla. Uma cuba profunda que tu consiga realmente colocar panela, formas, assadeiras dentro dela, porque o fluxo da cozinha à noite ou durante o dia, ele é muito grande. Se a parte do lavatório for dentro do próprio ambiente, né, que nós temos a opção, hoje eu já desenho cozinhas com o lavatório separado, ele vai atrapalhar se não tiver um bom fluxo. Máquina de lavar louça, onde se economiza muito. Nós temos cálculos durante o ano, o quanto se economiza em enxoval, que a gente chama, que são as louças, né? Detergentes, a própria hora funcionário. Então, máquina de lavar louça, muito importante também. Processadores de alimentos, né? Então, tem gente que já compra alguns dos seus insumos processados, mas a maioria gosta de processar dentro da sua cozinha. Cortadores de frios, picadores de carne, né? Cortadores de bife. Tudo que facilita na operação. Tudo, né? Que for facilitar porque a operação. Eu escuto muito dos clientes, mas a minha cozinha é uma cozinha muito caseira, né? Tem a geladeira de casa, tem uma bancada de granito, muitas vezes, né? Mas a função principal da cozinha, é importante que vocês entendam, quando ela é industrial, é que ela facilita processo, ela facilita a mão de obra, ela facilita a operação em si, tem toda uma questão de regras de vigilância que precisam ser seguidas. Então, é muito além
da estética e da qualidade do produto. Sim, né? E a funcionalidade da cozinha. Eu digo assim, a tua cozinha, ela tem que girar para ti. Tu tens que entrar com o teu processo, o processo já vai estar desenhado, que a Yasmin é especialista nisso. Então a gente vai desenhar o processo para vocês e de onde vai começar, vamos dizer assim, da onde a gente vai partir. Então nós vamos fazer o fluxo e o teu prato vai sair pronto, com uma linha de produção lá na ponta. É isso que tem que ser otimizado, né, Kátia? Para quê? Para menos tempo do funcionário passando de um ponto a outro dentro da cozinha, podendo esbarrar em algum móvel ou esbarrar no outro colega que já está saindo com outro prato. Então nós temos que cuidar muito esse fluxo, tá? Mas isso aos poucos a gente vai ir passando para vocês como melhor trabalhar dentro da sua cozinha. Vocês vão ter dicas de como revitalizar a cozinha que já existe, quais são os equipamentos principais que precisam ser trocados, né? Porque o equipamento doméstico, eu tenho já uma torradeira doméstica, ela não vai servir como uma prensa de X. Vamos dar um exemplo bem simples, né? O que mais que a gente pode pensar? Parte de batatas fritas. Hoje se tem estufa para batata frita. Então, a demanda é grande de batata, o pessoal já está esperando, os garçons já estão ali na janela de saída de prato. O que acontece? Você já tem equipamentos que podem ficar 15 minutos a batata frita no equipamento sem perder a qualidade, aguardando o restante do prato ser montado. Então, assim, são vários equipamentos que podem otimizar a operação. No começo é complicado investir em tudo isso? Sim, por isso que eu digo que se você tem um orçamento apertado para começar, vamos estudar qual é o coração da tua cozinha. O que se consegue utilizar um equipamento um pouco mais simples durante um tempo e depois partir para um equipamento com uma qualidade um pouco maior e o que é necessário realmente já começar com um equipamento mais top de linha. Por isso que é tão importante, a gente fala muito sobre isso, que é a importância do projeto. Porque muitas vezes o negócio está começando ou a ideia realmente é investir em tudo, mas quando a gente não tem um projeto, não planeja exatamente o que vai ter na cozinha, quais são os elementos principais, o gasto acaba acontecendo de forma errada, claro, né, Kátia? E também, muitas vezes se pensa que vai ter um investimento muito alto, mas não necessariamente é necessário nesse primeiro momento. Talvez é possível ser executado em etapas. E isso acontece quando tem um projeto, um planejamento de compra desses equipamentos. Uma das coisas principais que acontece, Yasmin, a coifa. Eu posso colocar um exaustor simples dentro da cozinha? Tudo depende. Dentro de shoppings, tu precisa de coifas com motores, com retrolavagem. Então, assim, só o valor da coifa, né, é quase o valor de uma cozinha. Mas já pensou se a tua coifa faz voltar a fumaça para dentro da tua cozinha? Ou pior ainda, joga para dentro do teu salão? Então a gente tem que pensar o que realmente vale a pena, como a gente disse, investir um pouco mais no começo. Tamanho dessa coifa. Quem não trabalha com um projeto, vamos dizer assim, dentro do seu restaurante, às vezes não entende a profundidade dos equipamentos. Então tu vais trabalhar numa parede, vai fazer a cocção na parede, vai fazer a volta. O que tu consegue colocar na ilha central? Qual é o tamanho necessário, né, de espaço para o funcionário trabalhar? Nós temos que pensar que são panelas grandes, são formas grandes, assadeiras, tu vai sair com batatas fritas, tudo. Como fazer esse fluxo para não ocorrer esse desgaste, vamos dizer assim, até dos próprios funcionários dentro da cozinha? Falando um pouquinho então sobre as fritadeiras, que é um elemento extremamente importante em praticamente todas as cozinhas. Então, Kátia, me explica um pouquinho qual é a diferença entre elas, por que eu devo comprar um determinado tipo, um determinado tamanho e não outro? Claro. A fritadeira hoje em dia, como nós estávamos conversando, ela é um dos itens principais, porque nós temos agora esse nicho das hamburguerias, né, das lanchonetes, as fritadeiras, tá? Elas são de diversos tamanhos. Para quê? Para cada demanda. Então, desde uma pessoa que está fazendo em casa pastéis, salgados, ela vai começar com um tacho de mesa, que nós chamamos, tá? São fritadeiras pequenas, começam em 3, 5, 7 litros,
vão até 10 litros em fritadeiras duplas, vamos dizer assim, com duas cubas, com 2 controles separados, que tu pode estar fritando um empanado de peixe em uma cuba e fritando batata na outra, e não vai interferir o gosto do preparo de uma para outra, né? Então, ou eu quero só acender a cuba da batata hoje, então eu posso controlar, sendo elétrica, tu vai controlar. Então nós temos vários tipos, tá? Para demanda pequena, um tacho de mesa redondo, que é o que mais se conhece, pequenininho, tá? Depois nós temos as fritadeiras, e aí vão, que a gente chama as quadradas, já chamamos de fritadeira, já não chamamos mais de tacho, e aí vai mexendo litragem, elétrica ou a gás, tá? O pessoal costuma muito perguntar, tá, mas qual fritadeira que eu compro? A gás ou a elétrica? Nesse tipo de fritadeira menor, é muito interessante se comprar a fritadeira elétrica, mas tem o custo, sim, tem o custo de energia, só que tu tem que pensar na retomada da temperatura do óleo quando tu vai colocar uma batata congelada. Vamos usar a batata, que é o mais simples, uma batata congelada dentro do tacho da fritadeira, né, dentro do cesto. Então ela vai baixar para 70, 80 graus, e o normal para te fritar uma batata de 170, 180 graus, que, muito importante, é o limite da temperatura que o Inmetro autoriza para as fritadeiras. Hoje, né? Não pode passar de 180 graus. Por isso que toda a fritadeira que vocês adquirirem, ela tem que ter o selo do Inmetro, tá? Então o Inmetro, ele vai atestar que realmente aquela fritadeira não tem um perigo de choque, que todos os componentes utilizados para montar aquele pequeno equipamento, eles são regularizados pelo Inmetro. Tá? Então, assim, voltando à fritadeira. Fritadeira pequena, fritadeira média, e aí nós já vamos para a fritadeira de gabinete, que é a fritadeira que vai até o chão. Tá? Então, assim, temos elétrica, temos a gás, temos só óleo. E o que é fritadeira água e óleo, que o pessoal pergunta? Água e óleo, a fritadeira, ela vai sal grosso, água e o restante óleo. Essa água e o sal é para decantar a impureza. Então ela tem um compartimento que vai decantar essa impureza, vai ir para o fundo da fritadeira. Vai ter um esgotamento atrás que você vai abrir e vai ir tirando essa impureza. Tá? As fritadeiras comerciais, vamos dizer assim, elas são até uma certa demanda do teu restaurante. Se o carro-chefe, se o coração, como a gente diz, da cozinha é a fritadeira, vamos para fritadores industriais. Tá? São fritadores maiores, tá? Que vão comportar bem mais óleo. Tá? Existe o água e óleo no industrial no modelo elétrico, mas o modelo a gás, e a fritadeira a gás vai chegar no mesmo tempo de retomada? Vai. Sendo industrial, ela vai ter de 4 a 6 minutos para fritar a batata, vamos dizer assim. Por quê? Porque a vazão do gás nos fritadores industriais, ela é bem maior do que nos fritadores pequenos, nos comerciais, que nós chamamos. Então, realmente, a fritadeira industrial a gás, ela tem uma vazão boa de gás, ela vai fritar no mesmo tempo, ela vai ter o mesmo tempo de retomada quando tu coloca o componente congelado dentro dela, vai ter o mesmo tempo de retomada, tá? Outra coisa que o pessoal pergunta, gordura ou óleo na fritadeira? Eu vou colocar gordura porque ela nós pensamos na parte da gordura trans, dessa parte um pouco mais de cuidado da saúde. Beleza, em qualquer fritadeira que se utilize óleo, pode ser utilizada gordura, só que onde vai gordura não vai água. Então, mesmo que tu tenhas uma fritadeira água e óleo, se fores utilizar gordura, não coloca água. Tá? Então, assim, as fritadeiras existem desde uma cuba a fritadeiras de 5 cubas. Tudo depende da demanda. Se você utiliza muitos tipos de preparo fritos, fritadeiras separadas. Porque o empanado de peixe, o camarão vai deixar, vamos dizer assim, um gosto no óleo. Na água e óleo um pouco menos, mas na só óleo vai deixar. Então, invista em 2, 3 fritadeiras separadas para não correr esse risco. Tá? A fritadeira zona fria de óleo, que a gente chama, é a que não vai água, então a gás
grande industrial, ela é só zona fria de óleo, mas ela tem um compartimento dentro dela que o próprio óleo já filtra essa impureza, já decanta. E nós vamos a fritadeiras que podem ser utilizadas em shoppings, em quiosques, que elas mesmas já têm a sua coifa interna, elas têm compartimento interno que dá um sinal que mostra que a fritadeira, que o insumo já está pronto e ele já vai abrir e jogar para você. Então, assim, a fritadeiras nós temos de R$100 e poucos a... Então, é assim, uma vasta gama de equipamentos que podem ser utilizados, né? Tem, assim, tempos de preparo também, que a gente pode dar algumas dicas para vocês. Tamanho, se vocês tiverem dúvidas. Eu tenho um restaurante de tantos pratos, que a gente pergunta. A gente já faz o cálculo. Me diz o teu cardápio, me diz o tamanho do teu restaurante, quantos lugares ele tem. A gente já vai conseguir calcular qual é o tamanho de fritadeira que vocês precisam. E uma coisa muito importante, Yasmin, demanda, aí entra na tua área, demanda de carga elétrica. Hoje em dia estamos tendo muito problema nas grandes cidades por falta dessa dimensionamento. Então, nós trabalhamos muito isso. Como é que está a disponibilidade elétrica de vocês? Já foram verificar? Não, está apertado. Então, vamos entrar com uma fritadeira e uma chapa a gás, ao invés de equipamentos elétricos, né? É fundamental, né? E claro, a escolha da fritadeira em si vai estar diretamente relacionada ao cardápio do local, né? Qual é a intenção do negócio, para que se escolha a mais adequada, né, Kátia? Isso. Porque opções tem muitas. Tem muitas, são variadas e assim, dependendo do cardápio, a gente vai falar muito disso, o que nós vamos colocar mais próximo a essa fritadeira. Eu trabalho muito com batata, então eu preciso de um freezer de congelados de batata e uma mesinha de apoio ao lado da fritadeira. Então vamos começar com a nossa ilha de cocção, com a fritadeira e depois o restante. Então tudo é estudado conforme o cardápio de vocês. Bom, então são muitas as opções de fritadeiras, né, Kátia? Mas a gente separou cada uma delas aqui na loja da Kátia para mostrar para vocês a funcionalidade de cada uma e para vocês entenderem as principais diferenças entre cada uma delas. Isso mesmo, pessoal. Então, assim, nós vamos pegar uma pequena amostra, tá? Para vocês entenderem, a gente falou em tacho. O que é um tacho? O que é uma fritadeira de mesa? O que é uma fritadeira de gabinete? Um modelo comercial, um modelo industrial, para vocês terem noção do tamanho de cada uma delas, mas é uma gama enorme, tá? Então, gerando dúvidas, é só passar que a gente vai responder. Só comentar no vídeo que a gente vai responder. Nós vamos começar a explicar para vocês sobre a diferença das fritadeiras, então, mostrando aqui no local, tá? Um tacho, que nós comentamos bastante no vídeo. O tacho é essa fritadeira pequena aqui, redonda, tá? Que ela pode ter um cesto inteiro ou um cesto bipartido. Batata frita, muito interessante, o cesto redondo, tá? Esse equipamento ele pode ser tanto elétrico quanto a gás, só que é somente óleo, tá? Não existe esse equipamento nesse tamanho, água e óleo, tá? Esse aqui é um fritador de mesa, tá? Que eu posso ter ele normal, elétrico, ou posso tê-lo reativado. O que seria o reativado? São duas resistências dentro do equipamento, para quê? Para uma melhor retomada da temperatura da fritura. Então vocês vão ouvir falar muito em watts, equipamentos com 2.500 watts, 5.000 watts, 8.000 watts, 10, 15.000, isso tudo é para retomada da temperatura do óleo, tá? Então esse aqui é um equipamento muito utilizado, ele é de bancada, então vai caber em qualquer cantinho da cozinha de vocês. Passando desse tamanho, nós já vamos por uma fritadeira também da linha comercial ainda, mas maior. É uma fritadeira de gabinete que nós chamamos, tá? A fritadeira de gabinete, essa é um modelo que sai bastante. É um modelo com o tacho redondo interno, tá? Mas existem com os cestos retangulares. Uma fritadeira dessas pode ir de 2, 3, 4, 5 cestos. Esse modelo aqui é um elétrico. Existem fritadeiras assim de gabinete no modelo a gás também, tá? E a fritadeira para uma cozinha que já tem uma demanda um pouco maior, tá? Uma fritadeira única, seria interessante uma fritadeira grande assim. Esse modelo aqui é um modelo a gás, também existe um modelo elétrico.
No elétrico nós podemos ter o água e óleo, como nós comentamos, para decantar a impureza, e no modelo a gás ele é somente óleo. Mas ele tem, por exemplo, um de 2 cestos, 90 mil BTUs, num de 3 cestos, 120 mil BTUs. Então a retomada da temperatura é bem ágil. Muito importante, modelos em aço inox, tá? Um tanque que nós chamamos em aço inox 304, que é um aço mais puro, porque vocês vão fazer a limpeza do ambiente de trabalho de vocês. Então, esses produtos químicos que vão ser utilizados, o interessante é não deixar pegar, vamos dizer assim, no equipamento, mas se acaso ocorrer derramar um pouco do produto perto, se for num aço inox, ele vai dar muito menos corrosão, vamos dizer assim, que num equipamento de um aço menos puro, né? Então, assim, tamanhos de fritadeiras são vários, tá? Fritadeiras a gás GLP, fritadeiras a gás natural. Então, dentro de shoppings, dentro de condomínios, nós temos essa demanda do gás natural também, tá? Então, tudo vai depender do tipo, do local e do cardápio de vocês. Vamos recapitular, então, sobre alguns exemplos de modelos de fritadeira, tá? Tacho pequeno, fritadeira de bancada, fritadeira de gabinete. Essas 3 modelos comerciais, vamos dizer assim, tá? Daqui em diante, já, mesmo sendo comercial, essa aqui ela já é um modelo profissional. Nós vamos passar para um exemplo de um modelo industrial, tá? No modelo industrial nós temos de 2, 3, 5 cestos, conforme a demanda do restaurante de vocês. E aí vamos estudar se é elétrico, gás ou gás natural, dependendo se for um shopping ou onde ficar o estabelecimento de vocês. Tá? Agora nós vamos passar para os demais fritadores, para vocês terem alguma noção de outros modelos que existem também. Nós vamos agora passar para vocês mais alguns modelinhos de fritadeira, tá? Se ficarem dúvidas, aí vocês vão comentar e nós vamos estudar caso a caso, ok? Tachos, como eu disse, ó, desde um tacho pequeno de 3 litros a um tacho maior de 7 litros, com o cesto bipartido ou cesto inteiro, tá? O fritador a gás pequeno, quadrado, tá? De bancada. Um fritadorzinho comercial de 5.000 watts, porque depende muito dos watts do fritador elétrico para essa retomada mais rápida ou não, tá? Um fritador para quem tem um espaço muito pequeno e usa pouquíssima fritura, como esse aqui, tá? Esse aqui, um fritador elétrico que sai bastante também. E quero mostrar para vocês outros tipos de fritadores de gabinete, fritadores de gabinete, fritador mais simples, fritador reativado com 2 resistências. Então, se você quiser utilizar uma resistência só, aumentou a demanda, precisa ser mais rápido, já liga a segunda, tá? Nós temos fritador a gás, tá? Fritador elétrico, todos comerciais. E entrando na mesma linha dos fritadores industriais, nós temos essa peça aqui, que existem algumas redes de franquias e hamburguerias que só utilizam essa linha, tá? Esse é um fritador industrial que entra na linha daquele anterior de ter cestos que a gente estava trabalhando.